Olá, galera! E agora chegamos ao 5/5, tá? Em que a gente resolveu várias questões da Consuplan, tá? Por assunto. Chegamos ao nosso quinto videozinho. Nesse aqui nós escolhemos período composto, ou sintaxe do período, ou coesão e coerência, ou valor das conjunções, tá? Porque entra o valor das conjunções aqui. Esse assunto ele é extremamente importante, ele sempre cai. É o assunto que sempre cai, tá? E essa banca ela é até meio direitinha, então é um assunto que você tem que decorar. Toda banca cobra período composto. Eu não sei porque você ainda não decorou as principais conjunções. Claro que existe aquela parte analítica, né? Mas o resto é a parte decorebística, tá? Existem conjunções que só tem um valor semântico. Por que você ainda fica, meu Deus, o que será apesar de? Como assim o que será apesar de? Apesar de, você já tem que ter decorado, que é concessiva. Então decore, principalmente as concessivas, as adversativas, decore e associe o nome. Eu não consigo, é só repetir. É só repetir, fazer exercício, faça muito exercício de período composto. Então vamos lá, período composto da Consuplan, mas que pode servir para qualquer banca. Vamos! Olha, essa questão que a gente colocou é a parte analítica. Nem toda banca cobra, tá? Aí esse aqui só serve para bancas gramatiqueiras. A Consuplan tem uma parte gramatiqueira quando chega aí, né? Não tá. Que é perguntar se é substantiva, né? O nome todinho, oração, subordinada, substantivo, objetiva, direta, né? Aí esse nome todinho, banca que põe o nome todinho é gramatiqueira. E aí você tem que estudar essa parte, tá? Então vamos lá, olha só. Lê a oração a seguir, ó. Sua mãe sentiu orgulho de que você se comportou. Quanto à classificação sintática, a oração em análise é subordinada, tá? Se a gente vai falar da subordinada, a gente primeiro vai ver se a oração pode ser trocada por isso, disso, nisso. Se for, a oração ela vai ser substantiva. E aí você depois analisa, pode funcionar como sujeito, como objeto direto, como objeto indireto, tá? Não é isso? Segundo, você vai ver se ela tem pronome relativo. Você tem que ter decorado o pronome relativo. Que é igual ao qual, onde igual no qual, cujo, o qual, né? E aí, essa oração, ela é adjetiva. Nenhum nem outro, a oração vai ter valor semântico, tá? E aí, você vai analisar o valor semântico. Nesse caso, a oração, ela é adverbial, tá? E aí, a gente não foi para as coordenadas, a gente está só nas subordinadas, tá? Então, estabeleça uma ordenzinha aí. Vamos lá. Sua mãe sentiu orgulho. Tem sentido completo essa primeira parte da oração? Tem sentido completo? Ó. Sua mãe sentiu orgulho. Tá. Ó, essa primeira oração, ela é incompleta. Quando a primeira oração é incompleta, tá? Verifique se você não consegue trocar a segunda por isso, disso, né? Ó, tem uma preposiçãozinha, ó. Eu poderia dizer, sua mãe sentiu orgulho disso. Sua mãe sentiu orgulho disso. Sua mãe sentiu orgulho disso. Se eu posso trocar a oração inteira por isso, ela é uma oração subordinada substantiva. Ó, essa parte é analítica, né? Se ela é substantiva, ó, sobraram C e D. Aí uma ela diz que é objetiva direta, outra diz que é completiva nominal. Gente, está com preposição, não podia ser objetiva direta, não podia, tá? O que eu tenho aqui, ó, orgulho é o orgulho, orgulho é nome. Essa oração inteira está completando o nome. Como ela está completando o nome, é substantiva completiva nominal, tá? E a completiva nominal, ela vem sempre com preposição, tá? São duas que vêm com preposição aqui, objetiva indireta e completiva nominal. Tá complementando o nome, a alternativa, na verdade, é letra D de doido, tá? Então, como é que eu sei que é a letra D de doido? Tá, o que eu fiz primeiro? Eu li, analisei e vi o seguinte, a segunda oração, ó, ela é trocável por isso, só que com preposição. Ela está com preposição. Trocável por isso com preposição só são duas, objetiva indireta ou completiva nominal, tá? E aí, ó, eu já vou ver o que ela está completando. Orgulho é nome. Então, se é nome, é uma oração subordinada
substantiva completiva nominal. Ok, essa é a primeira parte, que é a analítica. Como ela é gramatiqueira, tem que estudar isso aí. Agora, a segunda parte, essa questão aqui é uma questão bem clássica dela, tá? E foi uma questão enjoada, porque às vezes ela fala da oração, mas ela quer que você analise outra coisa, tá? Então vamos lá. Dancei com uma dona infeliz que tem um tufão nos quadris. Tem um japonês atrás de mim. Pode-se afirmar que a informação apresentada na oração adjetiva explicativa. Gente, ele já diz que tem uma oração adjetiva explicativa. Então, ele não vai te perguntar isso que ele já está te dando informação. Então, você tem que começar a associar. Ele me deu uma informação e eu vou ver o que eu depreendo dessa informação, tá? Então, tá, vou lembrar. Oração adjetiva é iniciada por pronome relativo. Pronome relativo, vocação. E se ela for explicativa, ela tem vírgula. Então, eu tinha que começar a enxergar. Vamos lá, enxergar. O que eu tinha que enxergar? Eu tenho um que aqui, ó. Eu tenho uma vírgula. Para dizer que eu tenho essa adjetiva explicativa. Eu tenho assim, ó. Dancei com uma dona infeliz, a qual tem um tufão nos quadris. Esse que aqui, ele é pronome relativo. Então, tá, olha o que eu tenho. Ele é um pronome relativo, ele está introduzindo uma oração adjetiva explicativa, tá? Essa informação ela já me deu, vou ver o que ela quer a mais, tá? E aí, vamos lá. Na letra A, ele me diz, assume a forma de um sintagma preposicional. Ai, Yara, sintagma. Aí, eu fiquei 3 horas aqui tentando adivinhar o que é sintagma. Eu não entendo isso. Por que você vai tentar adivinhar uma coisa que você não sabe? Se você não sabe, você não sabe, sabe? Você tem que trabalhar dentro, por exemplo, se você estudou, você tem que ter o conhecimento básico. A palavra sintagma, você poderia pular. Sério, vou dizer qual é a palavra importante aqui. Preposicional. Era aqui que você tinha que focar, tá? Então, assim, eu não sei o que é sintagma, mas eu sei o seguinte, que eu tenho que analisar lá. Aí, lá, assume a forma de um tchuca preposicional, tcheca preposicional, tica preposicional, não sei o que é isso, mas eu sei o seguinte, que ele está me dizendo que aquilo lá assume uma forma preposicional. Preposicional é com preposição, tá? Eu vou olhar, que eu não sou cega, olha só, que lá. Gente, isso aqui tá com preposição? Porque pode ter preposição diante do pronome relativo. Eu posso dizer o menino de que eu gosto, né? A pessoa com que conversei. Pode ter preposição, mas ó, eu fui olhar, olhei, tá aqui, ó. Eu não estou vendo, está sem preposição. Se está sem preposição, essa informação está errada e eu não precisei disso. Então, aprendam a trabalhar pelo amor da vaca preta, tá? O que é um sintagma? É uma estrutura, gente. Então, ele diz assim, ó, assume a forma de uma estrutura preposicional. Não, ele não tem uma estrutura preposicional. Porque se ele tivesse, a preposição iniciaria ali o pronome relativo. Então, está errado. E era só disso, não precisava de olho. Eu tinha que enxergar a oração e ver. Não estou vendo ali. B. É introduzida por termo que preenche 3 funções. Anafórica, conectiva e sintática. Aí vai um recado, tá, gente? Para quem quer fazer qualquer coisa envolvendo língua portuguesa. Você tem que conhecer o pronome relativo. Tem, tá? Esse que, se a oração é adjetiva explicativa, então esse que é um pronome relativo. Então, tá aqui, é o termo que a introduz. Então, esse que igual a qual, ó. Esse que igual a qual... O nome dele é pronome relativo, tá? Quando a gente fala do pronome relativo, que ele é extremamente importante, a gente vai fazer um material bem legal só de pronome relativo, né? Quando a gente fala de pronome relativo, ele sempre, eu quero que vocês entendam que é sempre, tá? Ele sempre faz 3 coisas, sempre. O que o pronome relativo faz? Ele inicia oração subordinada adjetiva. Sempre, tá? O que ele faz? Ele substitui o antecedente, sempre, tá? Que ele fica no lugar do antecedente. E ele exerce função. Sempre, ele é pronome, ele exerce função.
Então, vejam bem, o pronome relativo sempre, se ele inicia uma oração subordinada, ele está iniciando essa oração subordinada para ligar essa subordinada à outra. Então, se ele liga, ele conecta, tá? Então, o pronome relativo, ele conecta, tá? Ele conecta, ele liga. Ele substitui na oração em que ele está o antecedente. Para quê? Para evitar repetição. Então, nesse momento, ele é coesivo. E coesivamente, se ele volta porque já foi citado, ele é anafórico. Todo pronome relativo é anafórico, tá? Todo, não tem nenhuma exceção. E ele exerce função sintática. Veja bem, ele é pronome, mas ele pode exercer a função de sujeito, exercer a função de objeto direto, exercer a função de objeto indireto. Então, dá uma olhada aqui, ó. É introduzida por termo que preenche 3 funções. Anafórica, ele é anafórico, ele retoma o antecedente. Conectiva, ele conecta, ele liga. E sintática, ele exerce função sintática. Então, sim, e vou ser bem sincera, eu não precisava nem voltar para o texto. Eu sei que isso é pronome relativo, o pronome relativo sempre faz essas 3 coisas, sempre. Alternativa letra B de bola e mostra aqui que você tem que ter um conhecimento desse termo. Esse termo é pronome relativo, sempre. Bora ver o erro das outras, ó. Tem função de delimitar referência ao antecedente, produzindo um alerta sobre ele. Yara, ele está delimitando. Não, você não entendeu. Delimitar é restringir. Delimitar é restringir. Delimitar é restringir. E restringir é sem vírgula. Restringir é sem vírgula. Esse aqui está com vírgula, ele está explicando e não restringindo. É uma palavra. Eu vou delimitar esse espaço, eu vou restringir. Não é restritiva, ela é explicativa. Aí é palavra-chave. Indica uma variedade popular em que o pronome relativo é empregado apenas com função conectiva. Não existe pronome relativo apenas com uma função. Pronome relativo sempre, tá? Inicia oração subordinada, por isso conecta. Substitui o antecedente, fica no lugar do antecedente para evitar repetição, o maior elemento coesivo que existe, por isso ele é anafórico, porque ele volta porque vem antes. E sempre exerce função sintática, então não tem uma só função, não. Alternativa letra B de bola e é para decorar. Então decora, pronome relativo sempre tem essas 3 funções. Bom, para quem quer ter aulaços de período composto, no nosso material Quebrando a Banca com o Suplan, a gente tem muita questão de período composto, porque ela tem muita questão. Inclusive, a Consuplan tem muita questão facilzinha, que é aquele decoreba que você tem que ter, que é muito legal, mas ela tem umas enjoadinhas, eu vou até mostrar aqui para vocês. Ó. Essa do que foi enjoadinha, né? A gente vai mostrar uma outra meio pegadinha. Então, você tem que trabalhar no processo evolutivo. A gente colocou muitas questões para que você evolua. Aproveita, tá? Só R$ 39,00 por tempo limitado, tá? Vai logo lá treinar aqui. Olha, agora a gente vai para essa questão, que é uma questão legal, tá? Legal, bem bacana. Na verdade, aqui, essa questão mostra uma sequência que eu gosto de trabalhar sempre, que é o seguinte. Primeiro, você faz a parte analítica, que é de reconhecer aquela oração trocável por isso e faz a análise sintática ali, sujeito, objeto direto, objeto indireto. Segundo, você reconhece o pronome relativo, que é importante, né? E associa o pronome relativo à oração, tá? Aí a gente tá falando principalmente de queijo, né? Então, assim, encontrou um que, verificou se a oração pode ser trocada por isso. Encontrou um que, verificou se é pronome relativo. Nenhum nem outro, começa a ver que o que pode ter valor semântico. Para saber o valor semântico do que, você tem que analisar o que vem antes. E aqui a gente tem um caso que, ó, se você tiver tão que, tanto que, tamanho que, o que sempre vai introduzir consequência, tá? Então fique de olho nisso, porque é um que traduz valor semântico. Mas você só vai saber o valor semântico se você voltar para o que veio antes. A gente tem uma listinha aí dos principais queijos, dá uma olhada, lá a gente tem essa dica. Mas aí voltamos aqui, ó. Alternativa em que a oração sublinhada expressa uma consequência. Aí, Yara, eu vou interpretar. Não, você tinha que ter decorado as conjunções consecutivas. Vou dar uma dica, ó, se tiver aí, de modo que, de forma que, de sorte que, de maneira que, é sempre consequência, já decora. Se tiver só que, aí você vai buscar antes. Aí se tiver tão que,
tanto que, tamanho que, consequência. Então já vai meio que com conhecimento no bolso, né? Vamos ver aqui. Ó. Mantive um laço estreito com esse universo e, quando posso, dá ideia de adição e não de consequência. Ainda tem um quando aqui que dá ideia de tempo e não de consequência. Não é esse, né? O que pode parecer um fato em escala menor, mas é bem mais preocupante. Esse mais dá ideia de oposição, já que é uma conjunção adversativa, não é consequência. Então não é interpretação, gente, é foco nos conectivos. A natureza da qual fazemos parte. Gente, o qual, a qual, os quais, tá? Vão ser sempre pronome relativo, tá? Sempre pronome relativo, tá? O pronome relativo, ele depende de pontuação, tá? Então, por exemplo, ó, se ele está com vírgula, ele indica uma explicação. Então, com vírgula, isso aqui é uma explicação. Se estivesse sem vírgula, seria uma restrição. Então, não é o pronome relativo que introduz o valor semântico, é a vírgula antes dele, tá? Então, é o único caso que você tem mudança de sentido aqui diante de um conectivo. Tudo bem? Então, aqui não é consequência, aqui é explicação. Estamos tão chocados que achamos graça de tudo. Opa, tem um quê, tem um quê, tem um quê. Você tinha que verificar o que vem antes, ó. Tão que, tanto que, tamanho que. É sempre consequência. É sempre consequência. Então, esse que. A gente tem mania de ler daqui em diante, né? Daqui em diante não vai introduzir o valor semântico, tá? Você tem que olhar o que vem antes, ó. Tão que, tanto que, tamanho que, tá? Então, tão que, do que em diante é sempre consequência. Do que em diante é sempre consequência, tá? E a oração é consecutiva, tá? A oração é consecutiva, sempre. E aqui, né, ó, de que vale a vida, quanto vale a mim e como a usamos? Se é que pensamos nisso. Esse se indica uma condição, uma hipótese, né? Se pensamos nisso, tá? Então, a alternativa, letra D de doido, e não é interpretação de texto, é conexão, ó. Eu enxergo o que e eu busco o que vem antes, ó. Tão que, tanto que, tamanho que, tá? E essa aqui, ó, essa aqui a gente pede sempre para vocês decorarem, né? Às vezes o cara decora e lê muito rápido. Muito cuidado, porque, embora seja período composto mexe com conjunção. Então, esse nome, conjunção, é morfologia. Então, a banca pode misturar o período composto, o valor semântico, com o reconhecimento morfológico, que é o que a gente tem bem aqui, ó. Olha só. O período, embora ainda não consiga se comunicar em português, ele já aprendeu a pronunciar as únicas palavras que definem sua realidade. E a de milhares de brasileiros. Muito cansado. É iniciado por... Ele diz assim, é iniciado. Então tá aqui, ó. O que é iniciado é isso aqui. Tá, vamos trabalhar, vamos... Ó, é esse embora aí. Aí, olha a primeira afirmação. Locução prepositiva que expressa uma relação concessiva. É concessão, tá certo, concessão. Esse é um problema, tá? Você lê, você só foca no final. Isso é típico do CESP também. Então, assim, a pessoa não percebe, tá? Então, assim, relação concessiva, certo, mas peraí. Ela me disse bem aqui que é uma locução prepositiva. Gente, locução é conjunto. Locução é conjunto. Locução é conjunto. Desde que é uma locução. Logo que é uma locução. À medida que é uma locução, tá? Ali é uma só palavra. Então não é locução, gente. Se fosse apesar de, seria uma locução. Então, dizer que é locução é mentira. Prepositiva, piorou porque aquilo é conjunção, tá? Uma locução prepositiva é apesar de, ó. Termina com preposição. Termina com preposição. Termina com preposição. A locução conjuntiva, ela termina com conjunção. Ela termina com o quê?
Desde que, locução conjuntiva. Logo que, locução conjuntiva. À medida que, locução conjuntiva. Apesar de, aí é prepositiva. Apesar de que, aí é conjuntiva, tá? Para que, aí é conjuntiva, tá? A fim de, aí é prepositiva. A fim de que, aí é conjuntiva. Sacou? Finalzinho é que dá o tchaca, tá? Mas nesse caso é uma só. A questão estava errada, muita gente errou aqui. Então, ó, por que a questão está errada? A questão está errada aqui, ó. Nem é locução, nem prepositiva. Tem uma relação concessiva? Tem, mas a primeira está errada. Aí trabalho com eliminação, né? Se a primeira está errada, ó, só sobraram essas. Inclusive, se a primeira está errada, a segunda já sei que está certa. Porque ó, o que sobrou já tem a segunda. Vamos ver. Ele diz que é uma conjunção. Isso, embora é uma conjunção. Ainda que é uma locução, tá? Concessiva, sim. Que introduz uma informação vista como fato real. Essa questão do fato real pode destruir muita gente. Vamos ver. Primeiro, quando você usa uma conjunção concessiva, ela pede um verbo no subjuntivo. O subjuntivo é o modo da hipótese. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Ele é legal. Ele é legal, mas eu não gosto dele. Ele é legal. É ou não é uma certeza? É ou não é um fato real? Digo, ele é legal, mas eu não gosto dele, tá? Vou fazer assim, caso, vou fazer caso. Presta atenção, caso. Caso ele seja legal. Então, veja bem aqui as duas diferenças que eu vou colocar aqui para você, tá? Para eu mostrar isso aqui, ó. Se eu disser para você, ó, ele é legal. Ele é legal, isso aqui é certeza. Se eu disser para você, ó, caso ele seja legal. Quando eu digo caso ele seja legal, isso não é certeza, isso é hipótese. Então, ó, esse tempo verbal aqui, ele é da certeza. Esse tempo verbal aqui com conjunção, ó, ele é da hipótese. Agora eu vou fazer uma frase, preste atenção, vou fazer uma frase com conjunção concessiva. Embora, presta atenção, embora ele seja legal, tá? Eu não gosto dele. Embora ele seja legal, eu não gosto dele. Então, veja bem, o embora, ele pede um verbo, que é esse verbo aqui, ó, um verbo no subjuntivo, tá? O subjuntivo é o tempo da hipótese, tá? Mas leia a frase. Quando eu digo, embora ele seja legal, eu não gosto dele, eu tô dizendo para você que ele é legal. Olha, embora eu seja alegre, eu tenho momentos de tristeza. Quando eu digo, embora eu seja alegre, eu sou alegre, mas eu tenho momentos de tristeza. Você está sacando? Então, o tempo verbal é um tempo que originalmente é da hipótese, mas essa conjunção sempre usa o fato real. Então, ó, o verbo está no subjuntivo, mas o fato é real, tá? É certeza, ó. A conjunção concessiva que introduz uma informação vista como um fato real, sempre. Quem indica um fato hipotético é a condição as conjunções da condição, né? Caso ele seja, tá? Da concessão é real. Esse item é verdadeiro e fica aí para você aprender, tá? Então, ele sempre pede verbo no subjuntivo. Eu não digo, embora ele é legal, digo, embora ele seja legal, tá? Mas eu tô dizendo um fato que é real. Segundo item está certo. Agora, terceiro. Conjunção é conjunção, que representa no trecho e análise a concessão como hipótese. Não, gente. A concessão, ela não é uma hipótese, ela é uma certeza, tá? Uma certeza. Quem indica a hipótese é a condição. Então, se eu disser assim, ó, embora, olha só, embora eu tenha corrido muito, eu não me cansei. Eu tô dizendo que eu corri muito, eu não me cansei. Embora ela não tenha dormido, ela não está com sono. Ela não dormiu, mas ela não está com sono. Então, sempre é uma certeza, tá? É sempre uma certeza. Então, não é uma hipótese, não. Não é.
E o quarto, ó, a conjunção é uma conjunção, sim, que pode ser substituída por apesar de, observando-se as devidas adequações. Gente, porque olha só, apesar de tem uma preposiçãozinha, que é conjunção. Eu posso trocar? Posso, mas pedem verbos diferentes. Quer ver, ó? Aqui. Embora ainda não consiga se comunicar em português. Então, seria assim, ó. Apesar, né, ó, apesar de ainda não conseguir, ó, apesar de ainda não conseguir se comunicar em português. Não. O embora, ele pede o subjuntivo presente, o apesar de sempre pede R. Apesar de ele ser antipático, apesar de ele comer muito, entende? Então, é o mesmo tempo, mas as formas verbais são diferentes, ok? Por isso que tem que ser com as devidas adequações, tá? Embora não consiga se comunicar, apesar de ainda não conseguir se comunicar, mas é o mesmo sentido, tá, gente? Bom, a primeira, ela estava errada, né? Eu acho que se você percebe que a primeira estava errada, já dava uma ajuda, tá? A segunda estava certa, a terceira errada e a quarta certa. Então, só estão certas a segunda e a quarta, alternativa letra C de casa, tá? Essa questão da hipótese e essa questão da locução, dá para você matar assim. Locução é um conjunto, locução é um conjunto, locução é um conjunto, locução é um conjunto. Isso aqui não é um conjunto, já matava, tá? E hipótese é o que pode. Caso ele não consiga se comunicar. Caso ele não consiga se comunicar. Embora ainda não consiga se comunicar. Isso é real, pelo que eu tô lendo. É real, né? Embora ainda não consiga se comunicar, ele já aprendeu a pronunciar as únicas palavras que definem. É verdade, tá? Então não é uma hipótese, é uma verdade. Dava para matar isso aí. Então treinem, cuidado. Foi pegadinha? Foi, porque ela misturou várias coisas. Ela misturou o nome do negócio, que é conjunção, o valor dele e a semântica, a ideia de que ele transmite um fato real. Foi mais exigente. Ok? Bom, lembrando que a gente tem muito mais questões, inclusive até mais enjoadas que essa, resolvidas lá no nosso material de 150 questões comentadas da Consulplan. É uma sequência que a gente está colocando com várias bancas e eu acho sempre muito legal você aprender treinando. É treinando que se aprende. Tudo bem? Aproveita o valor que está ótimo. Teu lanche é mais caro que isso. Investe. Depois tu comer mais quando tu tiveres já, né, já tiveres assumido o teu cargo. É pronto, paga os bofs tudinho. Ok? Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente está numa sequência. Esse é o último vídeo dessa sequência da Consulplan. E a gente vai ficar fazendo sempre essas sequenciazinhas de vídeos de bancas que vocês queiram aí, que são vocês que pedem. A gente está voltando com tudo. Ativa o sininho, deixa teu like que ajuda a gente e fica de olho que a gente está colocando coisa muito legal aí. Ok? Beijinho para vocês. Até a próxima. Treina!